Bom dia, gente querida de paz e bem. Um abençoado domingo, mais uma vez para todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas, né, a este círculo amoroso de meditação, de reflexão em torno do Evangelho do domingo. A proposta é essa: a gente bater um papo, conversar, uma roda de conversa, né, a partir da provocação do Evangelho. Né? O que é que o Evangelho nos diz? O que é que o Evangelho nos fala? O Evangelho que é sugerido, né, para o domingo, dentro das igrejas cristãs históricas. Né? Então, se você for à missa hoje, né, ou ver pela televisão a celebração na Igreja Católica Romana, é esse o texto que vai ser lido. Assim também na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Sabendo que também tem um outro texto alternativo, né? Que é sugerido também, além desse, outro. Esse ou o outro, né? Então, é isso a proposta, né? Então, se é a primeira vez que você está chegando aqui, né, no canal Paz e Bem, e aqui nesse programa, né, aqui aos domingos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E, por conta disso, se você não é inscrito, inscreva-se no canal Paz e Bem. Venha fazer parte desta comunidade de espiritualidade plural e de paz. Nós aqui nos engajamos, né, estamos juntos e juntas seguindo as pegadas, né, do Jesus de Nazaré na busca pelo reino de Deus, de justiça e paz. Curta, compartilhe esse programa nas redes sociais, né, esse vídeo. Isso ajuda demais na divulgação do canal. Bom? E faça sua assinatura solidária. Se você puder, se você também quiser, você dessa forma nos ajuda com uma pequena quantia. Tá bom? Fique à vontade. E aos assinantes, nossa gratidão. Hoje, o texto sugerido é o texto próprio da Transfiguração, da festa da Transfiguração, né? Texto da Transfiguração. E onde é que está esse texto? O texto está em Lucas, capítulo 9, dos versículos 28 ao 36. É curioso ver que esse texto também está presente no Evangelho de Mateus e também no de Marcos. Isso mostra um primeiro sinal, né? Os evangelhos sinóticos, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, né? Tem um único olhar, né? Seguem, né, uma narrativa sobre a caminhada de Jesus, distinto, por sua vez, do evangelho teológico de João, né? Que é muito mais uma reflexão, né? Um pensar, né? Sobre o verbo encarnado, né? A gente já falou sobre isso, né? Lá, aquela parte do preâmbulo do Evangelho de João em que fala sobre o verbo, todo o Evangelho é um desdobramento, né? Para afirmar essa condição de Jesus como verbo encarnado. Mas aqui, né, nos Evangelhos sinóticos, eles seguem uma lógica, claro, são textos diferentes, são olhares diferentes, mas seguem o mesmo sentido narrativo. Né? Então, isso mostra que esse texto é muito importante. Né? Ele está presente nos três evangelhos, porque há textos que só está presente no Evangelho de Lucas, outros só em Marcos, outros só em Mateus. Então, a gente tem que ver que a presença desse texto nos três dá a ele uma importância, uma relevância dentro, né, da trajetória de Jesus. E por que ele traz por que esse texto tem essa importância? E aí eu gostaria de dizer já, né, a narrativa da Transfiguração,
é uma mudança, vamos dizer. É, é um momento em que Jesus de Nazaré, né, se transfigura, né? A sua apresenta-se na sua dimensão mais gloriosa, luminosa. E, a partir daí, ele assume, né, é o primeiro sinal, vamos dizer assim, da sua condição desse Messias esperado pelos profetas e que é referendado pela lei. Ou seja, pela trajetória salvífica do povo de Israel, né? O povo judeu. Então, essa mudança, essa tomada, né, vamos dizer assim, quase que de um fôlego para o caminho para Jerusalém, que faz dele tão importante. Vamos ver, e aí eu gostaria de acentuar isso. Aqui, Jesus como que apresenta, né, quase que nos mesmos termos do ressuscitado, no sentido da sua luminosidade, na sua luz, né, e que mostra a sua face, né, desse Messias dentro da proposta que o Evangelho coloca desse Messias, não o Messias das armas, né, do ódio, da violência, não o Messias da guerra, do Senhor dos Exércitos, mas o Messias que mostra a intimidade, não é, própria desse Pai, desse Deus, né, que se revela ao longo da história através da lei, no sentido da sua história, da caminhada desse povo, né, através da figura de Moisés, já estou dando spoiler, e também dos profetas, né? Então, é dentro dessa dimensão que Jesus se transfigura. E eu vou trazer o relato aqui, e aí a gente vai, como é costume, aqui começando. 8 dias depois de ter dito essas palavras, né? E a palavra é a palavra em que Pedro, o relato de que, né, ele chama, né, os apóstolos e diz assim, olha, Pedro, olha, eu vou ter que ir para Jerusalém, né? Na verdade, ele pergunta o que é que começa dizendo, quem eu sou, né? Quem que vocês acham que eu sou? Aí outros dizem, você é João Batista, outros dizem, você é um profeta, você, enfim. E ele diz, e o que é que vocês acham de mim? Jesus disse, o que é que vocês que me acompanham, estão aqui juntinho comigo, dizem que eu sou? E Pedro, no ímpeto dele próprio, né? A gente vai ver como Pedro é impetuoso, diz, né? Tu és o Messias de Deus, né? O Messias de Deus. Então, Pedro como que revela que Jesus é o Messias. E aí ele disse que ele deve sofrer, ele vai ser rejeitado pelos anciões e chefes dos sacerdotes, doutores da lei, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Né? Quem vier após mim, renuncie a si mesmo, carregue sua cruz, cada dia me siga. Pois quem quer salvar sua própria vida, perderá. Né? Então, é nesse sentido, é nesse contexto da figura, né, do Messias, que 8 dias depois, Jesus chama os apóstolos. Chama todo mundo? Não. Chama Pedro, chama João e chama Tiago. E sobe a montanha para rezar. Vamos rezar, vamos orar, né? Vamos ficar aqui em oração. Enquanto rezava, o rosto de Jesus mudou de aparência. E sua roupa ficou branca e brilhante. E eis que 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias, que apareceram gloriosos e falavam do êxodo dele, que aconteceria em Jerusalém. Vamos lá. Aqui, o contexto.
Jesus estava em oração, né? Ele não estava numa conversa, ele não estava no meio da multidão, ele estava em oração. E aí, a partir do momento da oração, essa face, essas roupas, tudo começa a se transfigurar, né? Adquire uma dimensão branca e brilhante, luminosa. E eis que dois homens conversavam com ele, Moisés e Elias, a lei dos profetas, né? Então, Jesus é como que recepcionado por essas figuras, né? Por essas imagens poderosas. E eles falavam o quê? Conversavam sobre o quê? Sobre o Êxodo. Mas, olha, o Êxodo foi no Antigo Testamento. Eu acho que esse livro eu já ouvi falar. O Êxodo, né, aquela história lá de Moisés no deserto. Moisés, isso, Moisés, não é? E aí eles vão falar exatamente sobre essa Páscoa, sobre essa passagem, assim como, né, vai haver essa caminhada, como houve a caminhada do povo, né, povo hebreu no deserto, aqui também, né, Jesus vai fazer a sua caminhada em direção à Terra Prometida? Não, a dimensão da sua libertação, né? A dimensão a essa daquilo que o texto anterior falava, né? De ser negado pelos anciãos, de ser perseguido, de ser morto, mas também ressuscitar. Né? Então, é dentro dessa perspectiva, dentro desse quadro, que esses dois personagens se colocam. Né? Elias como exemplo, né, de profeta por excelência, né? E que mostram essa dimensão do qual Jesus dialoga. Dialoga com a história do seu povo, no seu sentido de libertação, aí Moisés, e a história de Elias no sentido de denúncia dos poderes podres deste mundo, dos poderes políticos, econômicos e religiosos que atentam contra o povo, e também essa dimensão, não é, de anúncio da presença de Deus, né, que está ao lado do povo, não acima do povo, como eu gosto sempre de dizer. Deus não está acima do povo, não está acima de todos, ele está conosco. Porque Jesus de Nazaré é, por excelência, o Emmanuel, Deus conosco. Então, o que é que, diante dessa situação, Pedro faz? Pedro fica em oração, Pedro, né, reconhece e fica também em sentido de êxtase, né? Ou vai avisar os outros? Não. Pedro e seus companheiros dormiam profundamente, né? Quando acordaram, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando os dois iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estar aqui. Vamos armar 3 tendas. Vamos armar 3 tendas. Né? Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Veja, é uma dimensão do neurótico, do humano. Né? É a nossa dimensão, Pedro. Pedro nos representa aqui nesse cenário. Né? Diante da experiência da transfiguração do mundo, diante da revelação da glória de Deus, diante do mistério profundo da missão, né? Diante desses personagens, né? Dessas imagens, dessas figuras, no sentido mesmo de presenças, né? Luminosas, o que é que Pedro faz? Vamos arrumar uma tenda para a gente. Né? A gente fica juntinho aqui, tá tão bom, que legal. Lembra que Jesus tinha dito nos versículos anteriores, que aqui não vai ser lido, em que Jesus fala que vai ter que ir para Jerusalém para sofrer, não é? Porque o escárnio, o mal dizer, a perseguição política, não é? A perseguição dos poderosos, dos doutores da lei,
vai sofrer morte de cruz e vai ressuscitar? Ele se esquece disso. E ele quer ficar ali diante daquela presença. É muito natural. E aí eu já falei isso. É parte do processo da nossa cabeça humana. Diante da experiência luminosa, a gente ficar numa situação estática e, diante dessa situação estática, querer permanecer nela, preservá-la no sentido de... O que é uma tenda? No sentido de uma permanência, né? Uma coisa é um instante transitório, é uma presença transfigurada, né? De uma realidade que nos escapa e que é maravilhosa e que tem essa dimensão do eterno em um segundo, né? E que é fugaz, que passa, porque a gente precisa caminhar, não é? A gente precisa viver essa dimensão aqui, descer da montanha, não é? Mas não, Pedro quer manter, né? Ele diz isso porque ele não entendia o que ele estava sendo, o que é que estava ali, naquela cena acontecendo. Mas também, né, a gente vai ver que diante desses momentos em que a gente tenta preservar esses momentos luminosos da presença transfigurada de Deus, que a gente às vezes se embriaga, né? Nessa experiência luminosa, a gente precisa, Deus nos lembra que a gente precisa caminhar, sabe, com o pezinho no chão. E só faz sentido isso se a gente caminhar. Se isso for o momento de a gente tomar fôlego e força para a caminhada, para a gente descer com alegria, enfrentando, não é? Não uma alegria boba, uma alegria transitória, mas uma alegria verdadeiramente de posse, não é? Dessa realidade. Ainda falava, quando veio, Pedro ainda, né, falava, quando veio uma nuvem e os cobriu com a sua sombra. Ao entrarem na nuvem, ficaram com medo. E veio da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho escolhido. Ouçam-no. Assim que a voz se ouviu, Jesus ficou sozinho. Os discípulos ficaram em silêncio. E nesses dias não voltaram, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Pois é, esse é meu filho, amado. Ouçam. Esse é o convite para nós hoje. A gente precisa, mais do que falar sobre Jesus, Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é um profeta, Jesus é um ser de luz, Jesus é um isso, Jesus é a... Jesus precisa ser ouvido. E a gente precisa ouvir Jesus na pureza do Evangelho, na transparência, né? Transfigurado, na caminhada em direção a Jerusalém. Jesus está indo para Jerusalém. E a caminhada para Jerusalém, eu preciso dizer mais uma vez, não é um passeio. Ele vai sofrer, como ele disse, escárnio, maldizer, vai ser rejeitado, vai ser... E é nesse sentido, gente, que a gente precisa encarnar essa quaresma. Essa quadra que nos oferece o meditar sobre a oração, sobre, né, o jejum. Mas qual é o jejum? O jejum da língua, por exemplo, né? Jejum da língua. Fazer isso. Fazer gesto da diaconia, do serviço. Se você tem o mínimo conhecimento sobre a Bíblia, se junte, né? Passe adiante essa informação. Né? Construa no seu bairro, né, uma rede de ação, de politização, no sentido de consciência da condição, de como pode transformar essa realidade aí de vocês. Como é que a gente pode, juntos, pensarmos, né, ajudarmos na mudança
desse quadro, dessa realidade, nos fortalecer mutuamente. Quando um fica mais fraco, o outro vai lá e fortalece, e assim vai, né? Porque são as circunstâncias da vida. Isso é ser companheiro, companheira, com pão, compartilhando esse pão, o pão nosso de cada dia que Deus nos dá hoje. É nesse sentido que a transfiguração faz todo sentido. E para terminar, não é, para não me adiantar mais, eu gostaria de ler um poema meu, um poema de minha autoria, tá? Como uma forma de falar sobre essa dimensão da transfiguração a partir do que eu penso, tá? O poema chama-se Transfiguração. Na rosa vermelha, teu sangue encarnado. Em cada árvore, tua cruz pregada. Em todo o vento, teu verbo anunciado. Sobre toda a água, teu espírito paira. No vinho partilhado, as primícias de teu reino. Em cada pedaço de pão, teu amor que nos devora. Em todo o horizonte, a parousia, cada dia mais próxima. Sobre o céu estrelado, o advento da criança. Nas manhãs de verão, o maná da tua luz. Em cada noite escura, tua fé nos acompanha. Em todo dia da semana, um domingo de Páscoa. Sobre o morro, a favela, tu, Senhor, Moisés e Elias. Que Deus nos abençoe, não é? Transfigurando sua face diante do nosso cotidiano, que a gente possa orar, rezar, sim rezar, pedir, né? Mas também agradecer a oportunidade de estarmos aqui, né? Nessa aventura cósmica, vivendo essa experiência humana, né? De, como dizia o Carl Sagan, uma oportunidade que o universo oferece para entendê-lo, né? Ser humano é isso, uma forma de o universo se entender. Que a gente possa se debruçar sobre esse universo, né? Porque quando Jesus se transfigura, tudo se transfigura com ele, né? Ele já reverbera as coisas mais íntimas, mais pequenas, mais singelas e cotidianas e banais da vida se revelam na sua profundidade, na sua dimensão cósmica, não é? Fica aqui o convite para as 21 horas, grupo de oração. Né? Que tenhamos uma abençoada semana. Tenhamos uma abençoada semana. E que as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estejam conosco, agora, hoje, para sempre. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. Até o próximo domingo, se Deus quiser.